Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Feito. Queridos, aqui estamos com mais essa oportunidade de falarmos da Santa Palavra de Deus. Nós iremos falar alguns minutos sobre a cura divina no Antigo Testamento. Bem, nós sabemos, irmão, quando Deus criou o homem, a morte não existia ainda. Entretanto, no belo jardim do Éden, Deus fez ao homem a solene advertência que se violasse determinada ordem, com toda certeza ele morreria. Assim foi que Deus ordenou ao homem, lançando esta ordem bíblica. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Visto ser o homem como composto de espírito e de carne, é lógico que se diga que a morte do ser humano seria tanto física e também espiritual, né? Enganada e controlada pela astúcia da serpente, que é o diabo, né? Eva comeu do fruto proibido, irmãos. E em seguida, ela ofereceu também ao seu marido. E Adão não ofereceu resistência nenhuma, irmãos. Ela deu o fruto para ele e ele também comeu. Desta forma, os dois desobedeceram à ordem específica dada por Deus. O resultado foi que o julgamento da morte recaiu sobre os dois. E Deus usou essas palavras: és pó, e ao pó tornarás. Quer dizer, ao retornar ao pó, porque morreu. Os primeiros a receber essa sentença foi Adão e Eva. Isso está em Gênesis 3,19. Esta sentença de morte foi o início da tragédia humana, meus irmãos. Por causa da violação da ordem divina, Adão e Eva morreram espiritualmente naquele instante. Preste bem atenção. Quando eles comeram do fruto do jardim, não morreram. Ou morreram? Não morreram. Mas não morreram assim, fisicamente. Só que espiritualmente, os dois morreram instantaneamente. Primeiro veio a morte espiritual. E depois que eles comeram do fruto, o que aconteceu? Com o passar dos anos, Adão foi percebendo sinais da morte em seu físico. Tudo porque quebrou a comunhão que tinha com Deus. Morte, neste contexto, significa separação de Deus. E não é brincadeira, hein? Porque Deus é a fonte, né, irmãos, de toda a vida. A separação de Deus significou o início da destruição humana. Deus interessou-se pelo destino do homem mesmo assim, e por isso retirou Adão e Eva do jardim do Éden. Deus sabia que se eles comessem da fruto da árvore da vida, meus irmãos, eles iam viver eternamente, pecando. Aí já vinha aqueles ataques que nós vemos hoje, roubando, matando, destruindo, usando droga, só que isso seria eternamente. Você já pensou? E Deus, com sua sabedoria infinita, foi o que Deus disse: se eles comerem da árvore da vida, seus corpos viveriam para sempre, mas seus espíritos jamais seriam recuperados. Então não dava, né?
tinha que sair do jardim mesmo. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Essa foi a observação do Deus poderoso. Aí o Senhor Deus lançou-os fora do jardim do Éden. Gênesis 3, 22 e 23. Irmãos, vocês observem bem a expressão lançou. Quer dizer, Deus falando com eles com calma: olha, agora vocês dão licença, vocês desocupem o Éden. Não ia funcionar. Como houve a ordem para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles desobedeceram e comeram. Então Deus falando com toda calma, com todo carinho para eles saírem do Éden, também eles não iriam sair. Então Deus lançou fora. Foi empurrando: vai saindo, aqui não dá para vocês mais. E foi, vamos. E empurrou para fora do jardim, colocou um anjo na porta. Pronto, né? Por quê? Parecia que era uma dureza de Deus, parecia que era um Deus muito austero, e não era. É porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, primeiro já tinham comido do fruto da ciência. Isto é, ciência quer dizer conhecimento. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí se eles comessem da árvore da vida, então eles iam viver eternamente, pecando, roubando, matando, prostituindo, aprontando tudo de errado, adorando ídolos, a lá vão ter. Então não dava. Aí Deus botou eles para fora. Aí passou mesmo a vigorar a lei da vida e da morte. Desde esse instante, o ser humano tem estado debaixo do poder da morte. Tristeza, né, irmãos? Esse poder começou a destruir a vida humana, e a morte física passou a dominar o mundo de todas as formas, de toda a natureza. Visto que a morte física e espiritual do ser humano foi resultado, de pecado, a sua recuperação espiritual e física deveria ocorrer imediatamente, Imediatamente a redenção do pecado. A morte física que domina o ser humano veio procedida, olha só, quer dizer, depois, a morte física foi depois da morte espiritual, como nós já frisamos. Essa doutrina, irmãos, está bem esclarecida no livro de Jó, só que não está bem esclarecida não. Quer ver? Eu vou ler o texto de Jó. Olha só o que Jó declara. Ele, quer dizer, o poder mortal, devora os membros do seu corpo. Olha só. Sim, o primogênito da morte devora os seus membros. Preste bem atenção. Ele devora os membros do seu corpo, quer dizer, o poder mortal, Sim, aí ele continua: o primogênito da morte devora os seus membros. Jó 18:13. O primogênito da morte, meus irmãos, significa que a morte do espírito sobreveio primeiro lá no Éden. Aí quando eles morreram espiritualmente, aí eles perceberam que eles estavam nus. Quer dizer, a inocência desapareceu, a vida espiritual deles estava morta. E essa morte do espírito abriu caminho para a doença. Aí é onde apareceu o dom de cura, O fim de que esta morte, meus irmãos, devore o corpo humano. Agora vejam bem, não interessa se o camarada é riquíssimo, não interessa se o corpo humano é de um médico, de um grande cientista, não. A morte não pede carteirinha de ninguém. Ela chega e chega mesmo, Rico, pobre, preto, branco, é todo mundo, ignorante e sábios, todos são devorados pelo espírito da morte. Logo após a morte do espírito de Adão, a carne começou a enfraquecer, devorada lentamente pelo primogênito da morte, quer dizer, por causa da morte do espírito. A morte do espírito, irmãos, olha, aquele espírito que ali no Gênesis, Deus disse, deu-lhe fôlego de vida e soprou-lhe o espírito de Deus
no coração do homem, que era para estar em constante contato com Deus. Aí no dia que eles pecaram, Deus, veio acertar as contas com ele. E logo também já perceberam o processo do envelhecimento, que esse processo de envelhecimento angustia a raça humana de uma forma assustadora, E a pessoa tinge o cabelo, e a pessoa faz plástica, a pessoa preenche aqui, enche ali, e não sei o quê, e é vitamina de todo jeito, mas ela vem mesmo e vem devorando mesmo e ninguém escapa, irmãos. É uma pena. É uma pena. A morte do nosso espírito é seguida da morte do nosso corpo. Fica bem claro, Quando o homem perdeu o caminho, logo perdeu a esperança. Isso é horrível. Ele sabe em seu coração que lhe falta alguma coisa. Se o ser humano não reconhecer que seu problema é de ordem espiritual e não voltar para o seu Criador eterno, aí ele voltando para o Criador, ele vai passar a receber paz, vai passar a receber restauração da comunhão com Deus. A criatura humana continuará a vagar, tornando-se presa das doenças, mas quando ele entende que Deus o ama, a situação fica melhor. Sabendo que o poder da morte mantém um relacionamento íntimo com o nosso espírito, deveríamos procurar curar as enfermidades do corpo, não apenas mediante a medicina, mas também, queridos, mediante o atendimento, o atendimento de nossas necessidades espirituais. Irmãos, visto que a morte de nosso espírito sobreveio mediante o pecado, é por isso que São Tiago escreveu: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 15,16. Podemos concluir, portanto, que o perdão do nossos pecados, meus queridos, o perdão de nossos pecados e a cura de nossas doenças foram incluídas na graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo lá no Calvário. Então essa ideia de dizer que curas de enfermidades foram até na cruz e acabou, não, isso não existe. Alguém poderia perguntar: mas então, pastor, por que então nós morremos fisicamente, embora tenhamos recebido o perdão dos nossos pecados, aceitando Jesus, e morremos? Sim, irmãos, é verdade, morremos. Ainda que tenhamos sido perdoados de nossos pecados, mas nós temos que morrer. Essa é a lei. Adão não comeu do fruto do jardim? Comeu. E Deus não disse se comesse morreria? Disse. Então, agora não é porque você aceitou Jesus hoje que você não vai morrer nunca mais. Não, você tem que morrer aqui fisicamente, para que o seu espírito esteja vivo diante do trono de Deus, que é isso que nos interessa. Vivemos vivos diante de nosso Deus. Entendeu? Porque nós recebemos perdão por causa de um presente gratuito de Jesus Cristo. Morreu por nós. Depois da experiência da regeneração, continuamos a andar aos poucos na direção da santidade, até que o Senhor Jesus regresse do céu para tornar nossos corpos e nossos espíritos vivos diante do trono de Deus. Então receberemos o corpo glorificado pela ressurreição. Assim diz a Bíblia: o último inimigo que será destruído é a morte. O último inimigo que será destruído é a morte. Isso está em 1 Coríntios 15, 26. Se recebemos a regeneração como as premissas do Espírito, mediante o poder redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, não é natural que nosso corpo, como as primícias da ressurreição, receba também a saúde? Não é? Claro que é. Se somos regenerados em Cristo, então também temos toda a condição de receber saúde pelo Espírito Santo, e a saúde é para o nosso corpo, para que possamos pregar melhor, para que possamos trabalhar melhor, para que possamos estar na igreja ou nas campanhas de libertações melhor. Isso acontece quando estamos cheios de saúde. Mas quando não está com saúde, você tem vontade de ir à concentração de libertações, à cura, a grandes
culto de missões, mas você não vai, porque aquela dor não deixa você ir, de jeito nenhum. Então, isso é o inimigo terrível. É a doença, irmãos. Devemos lembrar-nos, então, de que a cura divina tem seu alicerce na salvação que há em Jesus Cristo. Com a queda do ser humano, seu espírito separou-se instantaneamente de Deus e sujeitou-se à morte. Assim é que a morte física passou a operar de uma forma muito forte no ser humano. Já pensou? De modo semelhante, quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso espírito é vivificado instantaneamente, libertado também da culpa do pecado e do poder do pecado. Aí fica bem melhor, né? Tendo Cristo na vida. Você sente desejo profundo de pecar, mas você não está debaixo do poder do pecado. Ele provoca tribulação, ele provoca vontade, mas você não peca, porque o pecado não tem mais poder sobre você. Você rejeita-o. E isso é o que Jesus quer. Isso é o que Deus quer, tá certo? Então, meus irmãos, a situação é o seguinte: o corpo humano recebe a libertação do poder da morte vagarosamente. Viu? Você aceitou Jesus hoje, você vai aprendendo da Bíblia e aí você vai recebendo a libertação com o transcorrer do dia, de ensinos, de estudo, de teologia, buscando a orientação de Deus. De repente você tem um poder muito grande sobre todas as forças infernais de demônios, tá? Uma coisa eu quero deixar bem clara: é evidente ao nosso raciocínio, tá, que a cura do corpo pode levar tempo, a menos que o Senhor providencie um milagre de cura e restauração instantaneamente, porque Deus faz isso. Assim expressou o apóstolo Paulo. Veja bem, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, a Cristo nosso Senhor, tá? Esse texto está aqui em Coríntios. Ele vivificará também o vosso corpo mortal. Deixa eu ver aqui. Aí. Corpo mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Eu falei Coríntios, mas é Romanos 8:11. A frase vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha só o que ele está dizendo. Neste versículo não se refere à ressurreição dos corpos humanos para o arrebatamento, não é isso? Significa a ressurreição dos corpos. Poderia dizer o seguinte: vivificará também os vossos corpos que estão mortos. Aí seria o arrebatamento. A frase vivificará também os vossos corpos mortais, neste versículo, significa a cura da libertação de doença física. Significa que de nossas vidas serão tiradas as doenças humanas. É isso que Paulo está dizendo, revivifica, que são o princípio da morte física, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:11. Certo? 2 Coríntios 4:11. Então vocês estão vendo, meus irmãos, que Deus ele está preocupado com a nossa saúde física, tá? Deus está preocupado com a nossa saúde espiritual. Deus está preocupado com a nossa saúde moral. Certo? Então, se você está passando por algum problema terrível de enfermidades, por algum problema terrível de atribulações na sua vida, preste bem atenção nisto. Jesus, Ele e Deus estão preocupados com a nossa saúde, com a tua saúde, com a saúde de todos nós, irmãos. Não se esqueçam disso, viu? Então, nesta hora nós podemos colocar nossos corações no trono de Deus, tá? No trono de Deus, e sermos abençoados pela sua santíssima palavra, tá bom?
Então fecha os teus olhos e vamos orar agora ao nosso Pai de toda a eternidade. Olhos fechados. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos nesta hora com nossos pensamentos entronizados no seu trono de glória, Senhor. Ó Deus, Adão e Eva pecaram, meu Pai, mas o Senhor enviou Jesus para que nós tenhamos vitória sobre a primícia da morte, que é o pecado, e ele gerou a doença e aos poucos está nos destruindo. Mas sendo salvo o nosso espírito, Pai, estará salvo todo o nosso corpo, todo o nosso lar, toda a nossa vida, toda a nossa família. Então, meu Deus, a enfermidade que atormenta agora, nesta hora, esse papai, esta mamãe, estamos ordenando em nome de Jesus. Enfermidade satânica, sai agora desse corpo. Espírito de destruidor, devorador, sai agora deste corpo, desse lar. Parta em retirada em nome de Jesus Cristo, nosso eterno e adorado Salvador. Amém. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?